Dilatação térmica é o aumento das dimensões de um corpo ocasionado pelo aumento de sua temperatura, o que causa o aumento no grau de agitação de suas moléculas e, consequentemente, o aumento na distância média entre as mesmas. Considere uma barra de cobre a 20 graus Celsius, essa é a sua temperatura inicial, já vamos anotar aqui, ó, temperatura inicial, 20 graus Celsius. Sendo aquecida por uma fonte térmica de fluxo constante e o seu comprimento aumente 0,1%. Então, esse aumento aqui vai fazer com que a nossa barra ela tenha um acréscimo, pequeno, mas um acréscimo. Então, a temperatura final dessa barra ele quer saber quem é a temperatura final, mas para fazer essa pergunta de quem é a temperatura final, a gente vai precisar descobrir primeiro quem é o nosso Δθ, que seria a variação de temperatura. E mais ainda, ele te dá o alfa, que é o coeficiente de dilatação linear do cobre, que é 1,6 vezes 10 a menos 6 Celsius a menos 1. E aí o que acontece é que o L0 a gente pode chamar de X e o L final vai ser o valor acrescido de 0,1%. Só que 0,1% é o mesmo que 0,1 dividido por 100. Ou seja, isso aqui vai ser igual a 0,001, correto? Então, aqui, como é acréscimo, eu vou ter 1,001x como sendo o meu tamanho final. E aí a gente vai partir agora para os cálculos. A gente sabe que o nosso ΔL ele é sempre dado como L0 vezes o alfa vezes o Δθ. Sabemos também que, para saber qual é o comprimento final, eu preciso fazer o L0 mais o quanto foi o crescimento. O ΔL, no caso. Então, o meu L pode ser dado por L0 mais L0 alfa Δθ, que seria o valor disso aqui. Então, eu posso colocar o L0 em evidência e ficar com 1 mais alfa Δθ. E aí, a gente vai fazer o quê? A gente vai dividir aqui o L pelo L0. Isso vai dar quanto? 1 mais alfa Δθ. Bom, chegando nesse ponto, agora a gente vai usar as informações do enunciado, tá? Então, a gente vai partir daqui para começar o exercício. Então, a gente vai ficar com L sobre L0 é igual a 1 mais alfa Δθ. Então, o L meu final é 1,001x dividido por x. Isso vai ser igual a 1 mais, aí 1,6 vezes 10 a menos 6 vezes o Δθ. Fazendo essa divisão aqui, ó, a gente só simplifica esse valor aqui, e aí agora eu vou sair para a gente poder ter mais espaço ali para resolver. Então, a gente vai ficar com 1,001 vai ser igual a 1 mais 1,6 vezes 10 a menos 6 Δθ. Vou passar para cá, vai ficar 1,001 menos 1 é igual a 1,6 vezes 10 a menos 6 vezes Δθ. Isso aqui vai dar 0,001 é igual, ou seja, isso aqui é a porcentagem, né? A porcentagem escrita em número decimal. E aqui vai ficar dividido por 1,6 vezes 10 a menos 6. E aqui igual a Δθ. Isso aqui é 10 a menos 3, né? Esse valor aqui, ó, 10 a menos 3. Sobre 1,6 vezes 10 a menos 6. Aí, divisão de potência de mesma base, eu conservo a base e subtraio os expoentes, ou então eu passo esse 10 a menos 6 que está aqui no denominador, lá para o numerador como 10 a sexta. Então, aí a gente vai ter 10 a sexta vezes 10 a menos 3, dividido por 1,6. Isso é igual ao Δθ. Então, nós vamos chegar que o nosso Δθ ele vai ser igual a 1.000 dividido por 1,6. Tá bom? Aí, esse valor aí, a gente vai calcular agora para poder chegar no resultado. Nesse caso, o resultado dessa divisão vai ser 625 graus Celsius. Ok. Só que ele quer saber qual é a temperatura final. Então, Δθ vai ser o θ final menos o θ inicial. Então, aqui vai ficar 625 é igual ao θ final menos o valor inicial, que era de 20 graus Celsius. Então, aí a gente vai chegar que o θ final vai ser o 625 mais 20. Então, a gente vai chegar que o valor seria de 645 graus Celsius e iríamos marcar a letra D como resposta para esse exercício. É isso, valeu!